Olá, pessoal. Mais uma vez aqui na RDI Cast, o podcast que transforma negócio, traz ideias, insight para você que gosta de vender e gosta de criar estratégia de marketing. Hoje nós vamos falar de estratégia, mas estratégia voltado para conversas, para o WhatsApp, onde a gente vai trazer geração de muito conteúdo em relação à venda, a insights, a atitudes. Vai ser bacana, né, Edmilson? Muito bom, Henrique. E Muito ó, bom conteúdo. vamos fazer a apresentação. Eu sou o Henrique, para quem não me conhece. Sou vendedor, gosto de trabalhar com vendas e esse daqui é o Edmilson. Muito prazer. Como é que você tá, Henrique? Tudo bem? Eu tô bem, cara. Então tá bom. Vamos lá, cara, para mais uma. Vamos embora para mais um episódio aí cheio de Nossa, insights. e está sensacional, né? Sensacional. Mas antes, Edmilson, dá aquele recadinho. Pô, claro, com certeza. Gostaria de pedir para todos que estão assistindo esse vídeo para curtir o vídeo, para compartilhar o vídeo, enviar para seus amigos, todo mundo que você vê que esse assunto combina, pode enviar e apertar no botão do joinha, que isso vai nos ajudar. Bastante. Cada vez que você clica no joinha, Henrique, o que acontece? O algoritmo do YouTube entende que você tem que aquilo ali é relevante para É você. isso aí. Aí ele vai procurar alguém do seu perfil ali que tá na mesma sintonia que você. Opa, recomendo para ele também. Isso aí. Então, E dê assim- aquela curtida para Então, fortalecer, né? com certeza ajuda todos nós e ajuda quem tá lá dentro também. Bom, e hoje, então, como eu disse, estamos com um convidado aí especial, especialista aí nesse assunto, e eu apresento para vocês, Bruno. Bruno, Bom seja dia, pessoal, bem-vindo. tudo bem? Beleza? Bom, Seja bem-vindo. aí, Como é que está, seja Bruno? Valeu, Tudo bem? tô bem, graças a Deus. Então, Tudo bem. Que Beleza. bom, é isso. Muito né? obrigado pelo convite, muito Não legal sei estar o aqui que com é isso. vocês. E vamos conversar, vamos trazer aí bastante ideias, insights pra galera aí, que acredito que a gente tem bastante conteúdo pra Tem falar. bastante conteúdo para Legal, falar, Bruno. com certeza. Legal. Então, é um assunto que tá bem falado, bem necessitado. As empresas precisam, todo empresário precisa, Não tem dúvidas. que está crescendo, precisa desse assunto que nós vamos falar hoje, que nada mais é do que canais de vendas, canais de conversa, não só vendas, mas falando de todos os canais que são da empresa, né? Exatamente. Então, Bruno, para a gente dar aquele início, para quem não conhece você, fala quem é o Bruno, fala quem é a sua empresa, Vamos lá. fala aí para todo mundo. Só para dizer, tá, pessoal, o Bruno é dono da Talk.me, uma empresa de gerenciamento aí de conversas. Eu vou deixar ele falar. É Eu acho melhor. que nada melhor do que o pai falar do filho, não é? Exato. Quando o filho é bonito, a gente Quando o gosta filho- de falar, a né? gente gosta de Então, falar, a gente né? vai falar bastante. Isso aí, então vamos Então lá, vamos lá, Bruno. A eu palavra é sou sua. o Bruno Rodrigues, eu sou co-CEO da Talk.me, tenho um sócio que me auxilia lá, sou vendedor na essência e a Talk.me surgiu de algumas dores que nós tínhamos na nossa operação, né? E a gente desenvolveu ela. Tenho 38 anos, sou pai, sou empresário e estamos na luta aí diariamente para conseguir melhorar os canais de atendimento das empresas, gerenciamentos e tudo mais. Então, Legal. é isso aí. Legal, resumão aí, ó, para Legal. vocês entenderem, né? Ô, Bruno, Vamos lá, Edmilson. conta um Começa com uma pouquinho. conversa aí. Nos conta um pouquinho como funciona a Talk.me. Como A Talk.me. funciona? Às vezes a gente fala integração com o WhatsApp e tal, Uhum. mas o público que está nos assistindo gosta de um pouco mais explicativo o Claro. que a sua plataforma, podemos chamar de plataforma, Pode chamar de o plataforma. que a sua plataforma resolve a dor dos empresários do nosso Brasil, né? Cara, a gente tem uma plataforma Omnichannel, tá? Essa plataforma, ela integra não só o canal de atendimento via WhatsApp, então ela é uma plataforma que você consegue integrar todos os seus canais de atendimento. Então a gente consegue trazer para dentro da Talk.me as redes sociais, a gente consegue trazer para dentro da Talk.me os e-mails, a gente consegue trazer o web e-mail, que é aqueles chats do site, os chats do site, né? Aquelas Aham. janelinhas que você consegue conversar Sim. com o operador, tudo isso numa mesma tela. Hoje em dia, a gente sabe que é muito difícil as empresas gerenciarem a sua equipe. Então, pô, o cara recebe um e-mail, não sabe se respondeu, como respondeu. Então, tudo isso a gente consegue trazer para uma tela só. Então, essa plataforma, ela faz uma integração generalizada dos canais de atendimento que a empresa quiser. Então, pô, a empresa nos chama para, sei lá, solucionar a dor do WhatsApp dela. Só que aí, automaticamente, quando ela está dentro do nosso ecossistema, a gente consegue trazer para ela outras soluções. Então, a nossa plataforma é basicamente uma integradora de soluções para os empresários aí que quiserem conhecer, que quiserem gerenciar melhor suas equipes e tudo mais.
né? Legal, legal. Então, assim, em resumo, Bruno, é o que a gente vê, né? A maioria das empresas utilizando, você falou que é um omnichannel, ou seja, tipo, vamos lá, traz mensagem do WhatsApp, traz mensagem do Facebook, traz mensagem do Instagram, ou até mesmo ali você consegue fazer uma conversa por e-mail, me corrija Uhum. se eu estiver errado, tá? Tá. E além disso, o que que a Talkme traz? Ela traz ferramentas que o WhatsApp não tem à Perfeito. disposição, Perfeito. né? Eu imagino porque eu já tive contato, a Talkme também, eu já acessei a Talkme, porque o Bruno, eu conheci o Bruno por um cliente que nós temos em comum, Exato. e a gente está fazendo, nós estamos Uns aí projetos, trabalhando uns estamos projetos desenvolvendo. juntos, desenvolvendo, Isso. e, meu, assunto super interessante, por isso que eu até falei, Bruno, vem, vamos bater aquele papo, porque, meu, a Vamos. gente tem muita coisa para ensinar Foi aqui bem pra todo rápido, mundo. né? A Foi gente bem se rápido, conheceu recentemente, recentemente. conversando ali e Isso. tal. Eu falei, não, vem, vamos lá, vamos conversar, porque a gente tem muita conversa. E, cara, isso daí realmente hoje, eu falo porque alguns clientes que eu atendo, eles têm alguma certa dificuldade de se adaptar a esse tipo de ferramenta. Sim. Porque, vamos lá, ele tá num cenário que ele tá no WhatsApp, naquele cenário, aquela tela, ele tem aquelas funções. E, de repente, ele muda, Exatamente. né? Esses desafios que São enormes. são enormes, né, Bruno? Pô, Então, assim, cara, compartilha com a gente, fala pra gente esses desafios. Como é que são esses desafios que vocês enfrentam na Talkme? Como é que vocês fazem esse onboard pro cliente? Quando a gente Legal. fala onboard, assim, o início. A gente isso, a inicia entrada, a porta de e a entrada porta com de o entrada. sistema, Isso, com o exatamente. sistema, né? Exatamente. Eu sei que a Talkme, ela se preocupa bastante com o cliente, principalmente para ele ter a usabilidade, né? Exatamente. Mas, cara, conta pra gente, como é que é esse onboard? Como é que a pessoa, vamos lá, vamos mudar, o empresário tem que mudar a mentalidade. Tem. Eu sei que ele tem que mudar a Tem, ele tem mentalidade. que abrir a Ele tem que cabeça, abrir a cabeça, sim. porque, cara, ele tá no WhatsApp, ele tá de um jeito. Eu imagino que chega muito contato seu que ele tem um WhatsApp que 5, 4 atende dentro do mesmo. 4, Exato. vai, porque a gente fala É que só só 4 4. telas que você Só pode 4 conectar no telas WhatsApp que você, Web hoje em isso, dia. você pode. Então, Isso aí. imagine que você deve ter vários cenários. Aquele Sim. cara que chega que tem 4 pessoas que usam o mesmo número, ou que ele tem 8 pessoas que usa 2 números, e por aí. Ou cada um que usa um ou número cada- individual. Isso, ou cada um que usa o número individual. Perfeito. E, cara, isso daí, pra quando você tá só um, tá tudo bem. É mais cara. fácil. É mais fácil o cara lidar com ali, ele não precisa de tantas ferramentas. Exato. Mas quando começa um, aí começa 2, 3, Perfeito. aí ele tem que fazer aquela medição Uhum. de dados. E Perfeito. assim, que o WhatsApp, ele acaba dá. não trazendo, Não ele dá. não dá, Não né? dá. Não dá. Agora fala, cara, como é que você... O que que você aconselha, o que que você faz com seus clientes que chega para mudar essa mentalidade? Eu queria até fazer um adendo da pergunta do Henrique. Uhum. Gostaria que você começasse explicando para as pessoas como funciona a questão também da API. É uma coisa que gera muita Muita dúvida. dúvida. O que é oficial, o que não é oficial, qual a vantagem de ter a API oficial, como conecta, como é que faz todo esse processo, começar Vamos dessa lá. parte, porque daí as pessoas começam a entender. Eu mesmo demorei para entender Sim, como sim. funciona tudo isso. É bem complexo, na realidade, porque, isso. infelizmente, a Meta ela não nos fornece muitos dados, A né? meta não... Entendeu? Então, assim, até a gente que tá ali como vamos colocar um provedor de Uhum. serviços do WhatsApp, tá? É basicamente o que a gente faz. Então, a gente também não tem muitos elementos de informações, mas fazendo um compilado na resposta das perguntas, a gente tem grandes desafios, porque a gente Legal. vai encontrar vários cenários aonde o empresário, né, ele tá com a questão ali de ter essa estrutura que você comentou, Henrique, de, pô, eu tenho 8 celulares que eu dou na mão dos meus vendedores Isso é e um cada caos, cara. um vende do jeito que quer, Isso é um fala do jeito que caos. quer. Você tem ali um problema, porque você corre risco de tomar trabalhista lá na frente, porque o cara Aham. vai alegar que ficou respondendo clientes depois do horário dele, porque o cara tá com a linha ali e ele leva para casa, porque Aham. muitas empresas às vezes até pedem pro funcionário deixar o celular ali na sim. empresa, mas não é prática rotineira, não. Então a gente tem esses caras que têm os celulares individualizados, o cara que tem um celular que atende até 4 telas, porque é o que o WhatsApp Web permite. E também vamos ter empresário que fica refém da sua equipe. Esse, para mim, é o pior cenário. Aham. Porque o cara ele não mudou o mindset dele, ele não mudou a chave, entendendo que o WhatsApp Web, ele vai te dar as conversas, só que ele não vai te dar gerenciamento. Sim. E se ele quer ter gerenciamento, mas ele também não impõe assim, não vou falar imposição, mas é num sentido bom Sim, com certeza. para a equipe, porque
a equipe, quando muda a forma de comunicação, a zona de conforto da sua equipe, a tendência é o cara gritar. O cara vai falar, pô, tá, o sistema não funciona, o sistema é muito ruim. Ah, porque no WhatsApp eu faço dessa forma. Ah, porque lá no WhatsApp Web é diferente. E sim, se fosse assim, então ficasse no WhatsApp Web. Se você quer contratar uma plataforma que vai solucionar a sua vida com gestão, com CRM, com RP, tudo integrado, aonde um clique você já movimenta todo o seu ecossistema para estar atualizado. Então, pô, hoje a grande dor da galera é eu não consigo ter previsibilidade de venda. Então, beleza, você precisa ter um CRM. Tá, mas esse CRM eu preciso que se comunique com o WhatsApp. Eu preciso pegar as conversas que estão no WhatsApp, trazer para o CRM, colocar uma tag no CRM, aparecer no WhatsApp. Beleza, isso a gente vai fazer tudo para você. A Talkme faz tudo isso para você. Só que você precisa querer. Sua equipe precisa entender que mudou o Depende jogo. do esforço humano também, né? É Exatamente. mudança de mentalidade. Exatamente. Mudança de Então, mentalidade. o operador, o atendente que está por trás, ele precisa entender que é para facilitar a vida dele. Muitas vezes hoje a gente enxerga vendedores, área comercial, administrativa, que tem um certo preconceito com sistemas ou CRMs, porque ele acha que é uma coisa para o empresário ali, para o dono da empresa, ficar muito de olho e vendo o que ele está fazendo ou deixando de fazer. Só que não. Quando você olha na prática, o vendedor, se ele tem uma previsibilidade de carteira, se ele tem uma previsibilidade de quanto que ele está negociando num mês, para saber se ele vai bater a meta, quanto falta para bater a meta e tudo mais, é muito mais fácil você vender dessa forma. E a gente traz uma solução assim. E aí, entrando na pergunta do Edmilson, as diferenças das APIs, né? E esse assunto está muito em alta, porque a gente tem tido bastante problemas com a Meta, né? Que a Meta tem trazido problemas entre aspas, tá? Sim. Porque hoje a gente tem muito do dia 5, né? Do começo do ano para cá, a gente teve muitas recorrências de reclamações. Se você pesquisar em qualquer fórum da Meta, você vai ver uma enxurrada de reclamação. E a gente tá surfando essa onda também, porque é um assunto para nós em alta, né? E API oficial, API QR Code, API Cloud. São 3 APIs que a Meta tem. Certo. Tá? E a Talkme está homologada por todas elas. Então, nós somos hoje um tech provider, né? Que é o que a Meta chama, um BSP dentro da Meta, aonde a gente vai te possibilitar escolher dentro dessas 3 APIs. Então, um cliente que chega, ele fala com a gente, ele fala, pô, eu quero a API normal, eu não quero mudar, eu quero conseguir falar com o meu cliente da forma que eu falo hoje em dia no WhatsApp, eu vou mandar um bom dia, boa tarde, e mandar 2, 3 mensagens para ele, sem problema nenhum, e eu não quero entrar na API oficial. Beleza, a gente vai ter essa solução para você. Ah, não, Bruno, ó, eu tô tendo muita restrição com o meu WhatsApp, então eu não quero ter esses problemas, eu quero ter segurança. Então, beleza, então vamos para a API Coex, que é a coexistência que a gente chama. E tem a API Cloud, que é uma API que basicamente eu acho que a Meta vai extinguir daqui a um tempo. Porque essa API Cloud você não tem o aplicativo no seu celular. Ou seja, se você entrar nessa API, você basicamente encerra o seu aplicativo, você perde todos os seus históricos. Nossa, E aí você- é um ruim, hein? E você gerencia por um provedor, por um tech provider, que uma Então, Talkme é da porque vida. assim, eu nunca ouvi falar nessa função cloud. Assim, a gente, assim, pessoal, nós estamos falando bastante termo técnico, tá? Mas assim, em resumo, o que o Bruno tá dizendo aqui é que a Talkme, ela é homologada, ou ele já falou isso, ela está homologada para usar uma função oficial do Meta. Exato. Ou seja, você não corre um risco de banimento. Exato. Porque também creio que tem isso, né, Bruno? Tem. Vamos lá. Que nem você tem você já falou que tem a disposição de fazer pelo QR Code. Você bate ali pelo. Igual você vai conectar pelo web. Exatamente. Né? Exatamente. Só que existem funções que, se você utilizar, como, vamos lá, eu vou usar Talkme, mas eu vou fazer um disparo em massa. Vai ser restrito. Vou mandar 1.000 mensagens, 1.500 mensagens. Ou seja, se você não está usando uma API, você utilizar dessa função, Perfeito. você vai ser restrito. É isso Ou aí. seja, você vai perder o número. Exato. Pô, imagine uma empresa que tem um número de telefone há 15 anos, cara, um celular, Exato. 15, 20 anos. Imagine ele perder o número, perder mesmo o número ali dentro Certo, é isso aí. do WhatsApp e acabou. Você não vai conseguir mais conectar. E assim, né? você não precisa nem perder, porque Uhum. hoje a Meta mudou muito por conta de problemas jurídicos, né? Sim. Que ela teve no passado.
Então hoje ela não está bloqueando por completo o seu número, ela está restringindo. É. É um novo bloqueio, é um novo banimento da Ah, Se eu Meta. não me engano, Tá? você fica 24 horas e depois volta. Hoje em dia elas estão colocando até em 6 horas. Então ela está diminuindo um eu não sabia pouco. disso não. É um novo banimento, tá? Eu já vi, Porque o já que aconteceu aconteceu Mas no pode passado, ocorrer, tipo, de ser banidos pra sempre. pode Tá. se você não se adequar. Não se adequar, Exatamente. entendi. Porque existem É, regras E dentro isso da daí é Meta, gente. importante, cara. Sim. Isso daí, porque, igual eu falei, pensa uma pessoa que tem um número há muito tempo. Não, às vezes essas uma 6 horas ou carteira. 24 horas Ah, de não, restrição, cê é uma louco. empresa já Quebra. comprometeu o Eu faturamento não dela. sei se vocês se lembram, lá atrás, o Google, ele, mudando um pouco de assunto, mas estando dentro do mesmo, da Uhum. mesma linha Ele é apaixonado de pelo raciocínio, o Google ele teve uma alteração, uma mudança. Antes, o SEO, as pessoas faziam otimização por imagem. Então você buscava lá, vamos falar de produto físico. O cara tá buscando ali uma cores. camiseta, um boné, Tá. que seja ali. Aí ele procura, aparecia a imagem do boné, a pessoa gostou daquela imagem, ela clicava naquela imagem e ia direto para o carrinho de compra na loja da pessoa e ali ele já convertia em venda. Então tinha loja, cara, que faturava milhões Sim. só usando essa estratégia. Sim. E o Google pegou, mudou. O que ele fez? Quando a pessoa clicava, hoje, acho que eu acho não, é até hoje isso, clica, ele abre na lateral uma informação e lá você tem Tem que ir lá e várias depois para imagens, você tá, né? clicar no link para Pra ir você pro ir para a site. loja. É, Aí imagine hoje nós estamos num tempo muito acelerado. total. Então vamos lá. Hoje quem utiliza não utiliza mais, na verdade. Deixa eu voltar só ao meu raciocínio. O que aconteceu? Quando teve essa mudança, teve loja que perdeu faturamento de 800 mil, cara. 800 mil, 1 milhão, por conta Caraca. dessa mudança. Uma mudança simples. Uma mudança simples. É. Então a gente tá falando de uma mudança, igual você tá dizendo, Sim. que se dentro do negócio, que nem você falou, o cara fica 6 horas sem o telefone, sem o WhatsApp dele Impacta no funcionar, faturamento, cara. cara, impacta no faturamento. Pensa o cara perder uma venda de 200 mil, 300 mil, 1 milhão. Exato. Que nem eu já trabalhei com vendas complexas, venda de 3, 4, Uhum, 5, 6, uhum. 8 milhões. Aí você perde um negócio desse, cai no concorrente, cara, já Sim. era, irmão. Exato. Já Deixa era, eu às só- vezes, e Aí às você vezes era... tem que torcer pro seu concorrente não dar um Não, pau-venda bom pra ele tentar voltar pra você depois. mas cara. você vai ficar nessa história. Exato, não tem como. Então, assim, eu sei que, infelizmente, erros e caminhos acontecem Sim, na parte ajustes são comercial, necessários. mas fazer. são ajustes que você vai aprendendo. Né? Exato. Desculpa cortar, Bruno, mas Nada. completando assim. Tem um detalhe, em né? relação a isso. Queria trazer um detalhe. Diga aí. A API, né? Ela funciona. O que todo mundo fala API é um termo muito técnico, né? Mas vamos trazer um pouco mais para a realidade. Quando eu escaneio esse QR Code, eu tô avisando pro Meta que eu sou uma pessoa real e Uhum. que as minhas mensagens não são, por exemplo, para poder transmitir conteúdo que não que são proibido, no exemplo, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais por que a gente tem que passar pelo Meta para poder fazer essa conexão Tá. e o motivo disso, para as pessoas poderem entender isso, que eu acho que é uma Beleza. pessoa... Não, é pertinente. Hoje em dia, cara, a gente fala de WhatsApp como uma ferramenta de trabalho, Virou. né? No Total. Brasil... O Brasil é o segundo mercado. O primeiro mercado é a Índia. A gente está atrás dele só em quantidade. a É porque população Índia, a população também é muito é grande. grande, É 1 né? bilhão, se eu não me engano, né? Acho que já tá passando, acho que tá 1,2, se eu não me engano. Então, É 1 um bilhão. O muita Brasil gente, tá 200 e É quase muita 300 gente, mil pessoas. muita gente. Mas é um mercado que aderiu ao WhatsApp. Porque se você for nos Estados Unidos, né, Europa, Não usa, né? usa o Não WhatsApp. usa o WhatsApp. Nem como ferramenta de conversa. Qualquer pesquisa que você rodar aqui no Brasil, você vai ver, cara, não é menos de 70% o uso do WhatsApp para Uhum. qualquer tipo de início de conversa. Exato, exatamente. Então, seja o WhatsApp Business ou o WhatsApp normal, porque a gente tem as Uhum. duas diferenças no aplicativo, Legal. e quais são elas? Exatamente a forma como você vai se comunicar. Sim. Ou seja, então quando a gente fala de uma API, por que tem que ser uma API oficial e tudo mais, é que nada mais, nada menos, a gente está num país que, infelizmente, o pessoal usa a sua inteligência para o lado errado, Isso. então tem muito golpe dentro Por da isso que toma ferramenta. o Os Meta tem os banimentos. Restringe. Não é Restringe. nem só por isso, porque você pega clientes que não estão fazendo, obviamente, disparo de spam com link de pagamento ou pedindo Aham, códigos e aham. tal. Só que ela vai restringir. Por quê? Sim. A ferramenta, a gente não pode esquecer qual que é a funcionalidade principal do WhatsApp, que é relacionamento, é conversa. Então, não adianta eu achar que eu vou pegar um provedor de internet, de WhatsApp, como a Talkme, e fazer 5 mil disparos, Aham. seja pela API oficial também, tá?
A API oficial bane também. Não é que ela é totalmente segura. Segura, Ela também te bane. ela te dá, só que ela tem uns bloqueios automáticos dela, né? Ela Tipo, tem os vamos lá, bloqueios. tipo, tanto por. Desculpa te cortar, tá, Bruno? Eu só Não, tô falando pode porque a gente tá no cortar. raciocínio, A né? gente tá aqui, É, tá conversando aqui. eu tô falando isso porque eu também acabo fazendo essas Uhum. estratégias para os meus clientes, Uhum. então eu acabo tendo um pouco de conhecimento. O Exato, Edmilson também tem exato. conhecimento disso, mas eu sei que, vamos lá, eu consigo mandar, isso você pode me corrigir, mandar, vamos lá, por segundos eu tenho uma quantidade de mensagem para mandar. Por E ele- segundo eu ainda não vi Eu não sei se na documentação segundo é da meta. minuto. Mas você Tá. tem, por exemplo, automaticamente quando você Aham. faz a transição da sua conta normal do aplicativo para uma Coex, por exemplo, que é a API oficial, Aham. você entra com um limite estabelecido da meta. Da meta, né? Então, assim, o pessoal acha, não, só por ter a API oficial eu vou conseguir disparar 10 mil mensagens. Aham, não Eu vai. quero ir para a API oficial. Não é vai, assim. Não é assim. Não é assim. Então você tem que entender as diretrizes. Eu sempre faço uma analogia, eu brinco. Eu falo, cara, é um jogo. A gente tá num jogo. Quem Sim. é o dono do jogo? A A meta. meta. A gente, enquanto tá Alquimia, somos o técnico Boa. e o nosso cliente é o jogador que tá ali no tablado. Então a gente tem que Boa, é uma analogia Boa. legal, hein, orientar cara? Boa. vocês, clientes É. finais, Nunca para tinha ouvido essa entender. analogia, não. Se você quer me ouvir, se você quer seguir as orientações, legal. Se você não quiser também, cara, é do jogo. É do jogo. Aí não vem reclamar depois, Sim. tá? Então, assim, então tem essas diretrizes, a gente precisa seguir uma diretriz. Então, a gente já sabe que, pô, quando eu faço uma transição para uma API oficial, eu entro já com um limite de 2.000 mensagens, por exemplo, se eu tiver o meu gerenciador de negócios validado, verificado. Então, eu tenho que subir documentos dos sócios, geralmente, eu tenho que Sim. fazer uma verificação da meu gerenciador, né? Então, assim, pessoal, eu sei que eu tô falando coisas muito técnicas, mas são os termos que a gente está usando hoje em dia, não tem Sim, como não, mas. fugir. é, Então, o não, gerenciador de negócios, você é basicamente vinculado no Facebook, que você configura o seu WhatsApp e que você puxa todos os dados lá para dentro. Sim. Então, ali dentro você vai ter não é o selinho azul, tá? Só fazer isso não significa que você vai ter o selinho azul. Você vai estar É configurado. diferente. Você tem que fazer uma coisa da outra. validação, tem que mandar documentação, Perfeito. não é isso? Mesmo fazendo isso, você ainda não tem o selinho. Você, não, o selinho ele é pago, né? É não, pago, mas não é isso? dá para você ter o selinho sem pagar. Ah, é? Só Poxa, que eu você não sabia tem que disso, entrar no não. jogo, é o que eu falo. Se Ah, você entra num gerenciador de um negócio de um cliente, Não é cara, do dia pra noite isso. não. ah, É uma tá. gamificação. Por exemplo, Entendi. você entra com Não é tão 2.000 simples. mensagens de limite. Aí embaixo ele te dá a orientação. Ele fala, inicie 1.000 conversas ativas com clientes Sim. durante um mês. Para você ter acesso a 10.000 mensagens. Então, ele te dá a orientação. Sim. É uma gamificação, cara. Então, você tem que ir buscando Boa. adotar dentro da sua estrutura e chegar nesses pontos para conseguir ir destravando as telas, vamos dizer assim, né? É, regra do jogo. Tem que seguir as regras do jogo. Exato, exatamente. Então, por isso que quando a gente fala de WhatsApp, hoje a meta está cada vez mais em cima do usuário. Então, o que acontece? Muitas vezes o pessoal fala, mas eu nem faço muito disparo. Beleza, mas eu fiz 20 disparos e fui bloqueado. Beleza, vamos analisar. Dos 20 disparos que você fez, quantos responderam a sua mensagem? Uhum. Putz, 2. Tá. E quantos você acha que pode ter te denunciado? Falado que não se inscreveu na sua lista, pedido bloqueio, solicitado bloqueio para meta. Então é isso, cara. Então, 20 disparos, 2 responderam ao meu número, à minha mensagem, 7 pediram suspensão. Entende? Então, assim, a meta vai te bloquear, cara. Então, existe por trás, ela pode não ter acesso ao conteúdo das mensagens, mas ela tem acesso ao padrão de como que está sendo enviadas as mensagens. Isso Entendi. a gente já sabe que tem. Por quê? O WhatsApp Web, por mais que seja uma ferramenta oficial Aham. da Meta, por uma API QR Code, ela é uma API de WhatsApp, ela é um sistema, ela é uma plataforma. Então, muitas vezes os clientes vêm com a questão de, eu quero ir para a API oficial porque a API QR Code vai parar de funcionar. Será? Eu tenho, sinceramente, do fundo do meu coração, eu acho que não. Ela só quer profissionalizar a ferramenta dela. Mas Entendi. para ela acabar com as APIs QR Codes, cara, ela tem que acabar com o WhatsApp Web. E isso eu acho que ela não vai fazer. Sim. Porque daí é um tiro no pé que ela Eu dá. tiro no pé, porque tem muito usuário, que você é Exato. doido, é muito usuário que Exatamente. utiliza, então não Exatamente. tem nem... Tem muito usuário, empresa pequena, Sim. que não precisa ter uma Talkme. Eu sou muito transparente para falar isso, Sim. cara. Se você é uma MEI, que você
tá começando, se você, cara, não queira ir com muita sede ao pote, cara, porque não vai adiantar. Você vai querer colocar um sistema achando que vai conseguir fazer muito disparo. E às vezes uma pessoa precisa, mas não tem o perfil para usar. Também. Porque Também acontece. acontece isso, e você Acontece identifica, muito. tudo bem. Aí, na verdade, assim, eu tô falando de você como a Talkme, ela tem que investir nesse cliente e educá-lo. Exato. Para que ele utilize e por que ele tá usando a ferramenta. Mas, igual você disse, né, tem muita empresa que não precisa. Mas, que você é comercial, eu sou comercial, o Edmilson também tem uma veia comercial, tem a parte de estrutura de mais de dados. Mas a gente sabe que para tomar decisões, a gente precisa ter números. Sim. Eu não tomo uma decisão baseado numa conversa que eu tenho com você com o que você acha. Sim. Cara, o que você acha fortalece. Mas os números, eles provam que o que você acha, você está certo? Sim. Não. Então, cara, desculpa. A sua palavra não vale. O que vale são os As números. exatas ainda permanece. Permanece. Né? Tá, Exato, cara, não, é não meu à toa. feeling. É meu feeling. Tá bom. Não. Feeling não paga conta, cara. Sim. Feeling não faz com que você tome decisões. Sim. Tá? Feeling, senão você vai virar aí um cartomante, ou vai tipo fazer isso, né? alguma coisa que, Tô tipo, sentindo tô que- sentindo. Peraí. Tô sentindo que vai ventar, que vai chover. Não é assim que funciona. Quando nós estamos falando de decisões, estratégia de marketing e venda, nós estamos falando de números. Aí que entra a Talkme, que ela vai trazer essas informações. Sim, Vamos lá, que nem relatórios. você falou. Quantos clientes. O meu vendedor, para ele poder fazer uma venda, eu preciso saber a linha de tempo. Começou hoje. E quando finalizou aquela conversa? Começou no dia 1 e terminou no dia 7. Nessa linha de tempo, eu preciso saber, esse meu vendedor, ele chamou, conversou com quantas vezes essa pessoa no WhatsApp? Exatamente. Aí, eu imagino, eu não sei se a Talkme tem a geração de tarefas, eu não me Tem, lembro se tem. tem. Tá, aí o vendedor, ele cria uma tarefa, ele ligou para o cliente, ou seja, no final você vê, você sabe que a sua linha de tempo de venda são 7 dias, e que para ele fazer uma venda, ele precisou mandar 20 mensagens dentro do WhatsApp, fazer uma ligação, fazer uma reunião e fazer uma visita presencial. Aí você sabe que, cara, não adianta. A sua venda processo. para acontecer, ela precisa. Aí você vai analisando os números. Sim. Todos os clientes que fecham, que assinam o cheque, fazem esses processos ou chegam próximo, a média é essa? Aí é onde Aí que entra. tem um processo. Aí você tem um processo. Exatamente. Não adianta querer vender, não adianta querer aumentar o seu faturamento se você não tiver processo de vendas. Que é onde entra a Talkme. A Talkme, ela entra com essa função Perfeito. de ajudar e também, óbvio, de gerenciar e também de observar, de treinar. Como é que o vendedor está atendendo um cliente? Exato. Poxa, o vendedor, ele tá conversando com o cliente, ele tá mandando um VC. Porra, Tá sacanagem, mano. né, Sacanagem. Você pegar, você depende do seu público também, né? Eu ia falar exatamente isso. Depende do seu Depende público. da onde você tá vendendo Mas vamos lá. também. Você tá conversando com um gerente, cara, que vai tomar uma decisão, Sim. só que é um gerente de uma multinacional. Hum. Aí você lá e me manda um VC. Não, e assim. Porra, bicho, aí você me quebra, cara. Tipo, Exatamente. português, o básico. Tudo bem, eu sei que são siglas que são do dia a dia, do né? dia a dia, Do são que cotidiano. nós mesmos utilizamos, mas só que às vezes eu já vi casos, se vocês verem aí em vários podcasts, os caras contando história de cara que falou, meu, ligou pro gerente e falou, cara, na boa, não dá pra eu fechar com esse seu Exato. vendedor. Ele não tá sabendo falar comigo. E É. o cara quebra, né? Perde negócio, bicho. E infelizmente é uma tendência, né? Porque É. as gerações cada vez mais que estão Sim. entrando no mercado de trabalho e que estão a fim de trabalhar, Sim. né? Elas estão nessa questão. Eu Nessa. falo com meus sobrinhos, cara. Meus sobrinhos têm, sei lá, um tem 10 e a minha sobrinha fez 13. É. Sim. E outro dia eu tava conversando com meu sobrinho e tal, aí ele colocou uma sigla lá que eu não entendi. Aí eu fui por dedução, eu falei, pô, eu acho que é isso e tal. Mas, Sim. cara, geralmente as palavras hoje em dia tem 3 letras Então, pra esse. emotion, pra essa manda o galera. emotion. Você tá entendendo? Mas Cara, assim, é decifrar. Você tá decifrando? Pô, eu peguei um mapa aqui que eu tenho que decifrar agora o que estão conversando comigo. Então, assim, na linguagem corporativa, esquece, não tem como não você ter tem, isso. não tem, cara, não tem. Mas assim, falando sobre isso, a Talkme ela entra, ou a Talkme ela entra, como outras ferramentas também, que eu digo assim, de apoio à Talkme, elas entram para que isso Pra ter métrica. ter métrica, cara. É métrica, não é, Edmilson? Sim, Pô, é isso fala aí. aí. Vamos falar aí. KPI é importantíssimo. KPI. Teve um cliente Sim. que o Edmilson atende,
que, meu, o Edmilson teve uma puta de uma sacada. Ele pegou, fez uma dashboard lá, trouxe todos os números, ali identificou que muitas informações não era por conta da campanha que não estava chegando lead, era o comercial que não estava atendendo, entendeu? Mas isso baseado em número? Número. Que é a não. mesma coisa que a Talquímica traz. Contra dados não há argumento. Exatamente. né? Contra Perfeito, dados não há perfeito, argumento. É isso aí, Se cara. você e tem assim, os números, você tem argumento. e Senão... a gente se depara com isso no dia a dia, não Sim. tem como. Quem trabalha com sistemas, e o Edmilson provavelmente tem essa reclamação, talvez, latente aham. do pessoal. Muitas vezes o problema é o seu sistema. Sim. O empresário, ele tende a sempre olhar para fora, ele nunca quer olhar para dentro. Não. Porque ele não quer mexer no vespeiro. Porque mexer no vespeiro é você deixar um funcionário, às vezes, um pouco triste, em vez de deixar o cara um pouco meio insatisfeito, aí o cara começa a fazer corpo mole e tal. Então, é muito complicado. Mas não vou colocar 100%, vou ser um pouco mais tranquilo aqui. Vou colocar 90% das vezes é o processo. Porque o cara 90% contrata é um muita coisa, parceiro. cara. eu queria exatamente perguntar sobre isso. Queria trazer Diga uma aí. pergunta para você. Que eu acho que entrou... Não tem problema não, é horário, o pessoal vê horário aqui, ó. Não é vida. É, Vamos lá. É isso mesmo. Depois a gente... diga aí, Uma pergunta sobre isso. diga. Cara, quando o seu cliente entra em contato com você, eles provavelmente te chamam no WhatsApp. Sim. Entra no seu site ou vendo campanha no Google, você tem lá suas Sim, campanhas de sim, marketing. sim. Ele entra em contato com você, você faz uma demonstração do seu sistema, como funciona, Perfeito. né? O cara, você mostra a sua plataforma, ó, você vai ter isso, tal, 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 tal. E sempre eu vejo que o empresário vai te perguntar, ô Bruno, eu gostei do seu sistema, é exatamente o que eu preciso para implantar dentro da minha empresa, o que eu imaginava você está me oferecendo. Perfeito. Qual que é o próximo passo? Vocês fazem todo esse treinamento junto com o cliente, com o departamento comercial dele, você senta junto com o vendedor, ó, daqui sua mãozinha, ó, você cria a tarefa, você cadastra o lead aqui, vocês têm esse onboard junto com o Temos. cliente, e se o cliente também paga por isso, como funciona? Explica pra gente como é que Vamos lá. funciona a parte da É contratação. o início, né? É, do a tal. gente, A entrada. dada essa entrada. entrada, esse Legal. resumo que nós fizemos aqui agora, vamos partir agora já É. pra ação, né, Eu cara? quero lá, que vamos lá, você vamos lá, mostre, vamos lá. fala a ação para que as Tá, pessoas que estão claro. assistindo queiram contratar Saber, para a lógico. plataforma de vocês. certeza. Saber o que pode fazer. Bom, vamos lá. O pessoal que quiser conhecer a Talkme pode procurar nas redes sociais, que é o Instagram é @talkme_. É Talkme, tá? TALKMI. Fica tranquilo que eu vou deixar na descrição. Vamos aqui. deixar na Valeu, descrição. gente. Vai Obrigado. ficar na Então vocês descrição. cliquem aí embaixo para poder Eu vou deixar todos os contatos na direcionar. descrição. Valeu, Pode deixar. Henrique. Então, o cara que chegou até a gente, quis conhecer, a gente faz a apresentação, o nosso time comercial tem um Legal. processo de venda, então Boa. tem as etapas totais ali. Então, a daí gente sim. não vai para uma reunião de apresentação sem entender que o cara é qualificado, que o cliente está qualificado para ter a Talkme. Então, nós apresentamos a Talkme para ele, mostramos em cima da necessidade dele, porque muitas vezes a Talkme ela é uma ferramenta muito completa, tá? Muito robusta. Então, tem necessidades ali dentro que às vezes não atende você. Você não precisa ter aquela necessidade. Então, a gente foca a nossa apresentação em cima da necessidade Legal. da pessoa, do cliente. Quando ele contrata, ele tem alguns planos que a gente já tem estabelecidos, né? Então, a gente tem um plano desde da empresa que está começando agora, que é um plano bem tranquilinho ali, com poucas pessoas, até um plano customizável de acordo com a quantidade de operadores que você precisa e tal. Então, o cara contratou, não trabalhamos com fidelidade, tá? Então, a gente isso é tem importante. uma ferramenta, e a gente tem uma missão, na verdade, de atender às necessidades do nosso parceiro, porque a gente não gosta nem de chamar de cliente a pessoa que contrata a Talkme. Porque a Talkme é uma parceria para você aumentar seu faturamento, para você melhorar sua gestão. Então, a gente não tem um relacionamento de cliente, né? Então, a gente tem um contrato, se quiser, um desconto, alguma coisa, então a gente tem uma fidelização, se você quiser, mas sempre a porta de entrada é sem fidelidade. Por quê? Às vezes você não vai se adaptar, ou às vezes tem algum problema, alguma intercorrência, então a gente não quer aplicar multas, a gente não quer ganhar nisso. Não, isso aí A dá gente muito quer- problema. A gente quer ajudar. Mas todo Então, software hoje em dia na internet é isso. então, não é o que eu ouço, tá? Porque tem muita gente que chega pra mim e fala, puta, vocês não têm fidelidade, que legal e tal, porque fui contratar uma ferramenta, o cara quis me cobrar 3 mil de setup, mais a mensalidade Legal. e fidelidade de 36 meses e tal.
Então a gente não tem. Então a gente busca realmente atender a necessidade. Então você recebe sua plataforma toda em branco, que a gente fala, porque a gente vai desenhar a partir da sua necessidade dentro da ferramenta. Boa. Então a gente vai ter um onboarding completo. Então geralmente são 3 etapas que a gente tem. Primeiro é uma reunião, porque tem a equipe comercial que fecha a venda, passa para a equipe de onboarding, né, de implantação. Essa pessoa da implantação vai te chamar, vai pegar o contato do responsável pelo projeto, porque geralmente não é a mesma pessoa que fecha, né? Às vezes é a pessoa que fecha e tem uma outra responsável pelo projeto. Vai sentar com essa pessoa por reunião, né? Por meeting e tal, vai entender a necessidade para fazer as configurações dentro do sistema, vai parametrizar, vai ter um tempo de teste ali, e aí é muito importante que o cliente tenha essa relação tenha essa troca com a nossa equipe. Porque eu conheço muito a ferramenta da Talkme, o meu pessoal conhece muito a ferramenta. E a gente não conhece tanto a sua empresa, as suas necessidades. Então eu preciso dessa troca no início, muito importante, porque se eu parametrizar alguma coisa errada, lá na frente você vai reclamar da ferramenta porque não está atendendo. Então a gente procura realmente ter esse levantamento de necessidades ali, muito importante, com o responsável do projeto. Fazemos a parametrização e a última etapa é a capacitação da nossa equipe. Então a gente tem também uma reunião com ou as pessoas importantes dentro da equipe que vão ser os replicadores dentro da empresa. Normalmente, quando é uma empresa de porte grande, a gente pega essas pessoas que vão replicar lá dentro da empresa a Talkme. Mas quando é uma empresa mais tranquila ali, que o cara fala, putz, Bruno, vou ter que dividir em 2 etapas aqui a capacitação, tem problema? Não tem. Então a gente faz uma reunião simulando leads, exatamente entrando na cadeia, como que vai ser o atendimento automático, a automação que foi desenhada pelo gerente do projeto. Tudo isso a gente mostra e mostra a usabilidade do dia a dia na ferramenta. Legal. Posso só fazer mais uma pergunta, Henrique, rapidinho? Pode, fica à vontade, cara. Legal. Passou por essa Eu etapa. quase não falo. Eu também, quase não eu falo. também não falo pouco aqui. Ele vai ficar bravo comigo, porque só eu fico perguntando. Fecha a porta aqui, vai. Henrique, É, para de apertar, deixa eu apertar. Desculpa aí, cara. Mas... Passou por esse processo Tá. de onboard. Beleza. Fez o treinamento e tal. E como chegou lá o pior cenário, né? Eu sempre penso no pior, não sei Não, mas é porquê. bom. O pense pior no cenário. pior pra você poder ter uma solução. Exato. Chegou lá, você tem um cara que tá 20 anos fazendo a mesma coisa, anotando lá Tá na no minha caderno. operação, Edmilson? Hã? Você tá na Não. minha operação? O cara tá 20 anos anotando lá no caderninho dele. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Maria Gabriela, né? Assinado Gabriela. Funcionário Gabriela, nós chamamos, né? Eu nasci assim, cresci Muito assim, bom. vou Esse eu não morrer tinha assim. pegado, ele não tinha usado, mas muito O bom. funcionário Gabriela que não quer mudar, e o cara não quer mudar, ó, eu não quero usar isso, Aham. gosto de ficar aí, tem que colocar data de retorno, tem que fazer anotação. E como é que vocês entram nesse campo? Como é que vocês falam pro cara, explica pra ele, ó, isso daqui funciona como uma agenda, uma secretária nova, você tá tendo um funcionário. Imagine que o seu CRM aqui, que os É sua seus assistente. é sua assistente, cara. Ela vai te lembrar quando você precisa dar um retorno, quando você precisa fazer um follow-up, ela vai te lembrar. Como é que vocês implantam essa cultura dentro da empresa dos seus clientes? Admilson, assim, cara, a gente não entra tanto nessa vertente, Isso porque é mudança muito do de empresário. mindset, cara. Isso é mudança da Mas pessoa, né? isso é muito do empresário. Não, É tem, muito. não tem muito como a gente entrar nessa esfera, tá? Certo. Mas, o que a gente busca? Geralmente, implantamos o cliente, passamos agora para o pós-venda, começa a ter muito chamado de pós-venda e tal. O que é normal, porque muda-se muito a rotina do dia. Mas você percebe que, geralmente, a empresa que abre muito chamado são empresas ou usuários que não estão querendo mudar a sua mentalidade. Sim. Né? Então, não, porque, não, veja bem, no WhatsApp eu fazia isso e dava esse resultado. Aqui na Talkme eu não consigo fazer isso. Sim. Às vezes não vai Não conseguir. faz porque não é o WhatsApp, Às cara. vezes não vai é. conseguir, mas às vezes também existem Isso. outras formas de você fazer dentro da Boa, Talkme. cara, isso É aí. só você mudar. Então, quando a gente tem algum cancelamento, alguma coisa, a gente busca o consultor que vendeu, porque a gente tem a nossa área comercial, Aham. e também temos parceiros, temos representantes. Então, a gente Uhum. busca o representante para entender como que foi a venda, como é que foi a apresentação, como é que foi o empresário no tete-a-tete comercial ali, para entender se o cara estava aberto, e se o cara estava aberto e entendeu que realmente era a necessidade dele sendo atendida com a Talkme, a gente entende que é a cultura dos funcionários. Mudou
tirou o sofazinho que ele estava acostumado a sentar lá, a zona de conforto dele. Então, beleza. Então, cara, o problema não é a empresa, o problema é o funcionário. E se o empresário não entender isso, a gente não tem o que fazer. Então, a gente Sim. a gente faz uma reunião com o empresário, fala, cara, é assim, assim, assado. Não, porque tá tendo muita reclamação da equipe, porque não faz isso, não faz aquilo. Vamos fazer uma reunião, então? Eu, você e o funcionário que tá reclamando? Alinhar, né? Alinhar as coisas. Vamos, Um vamos, alinhamento. vamos. E aconteceu isso agora no final do ano, em novembro, mais ou menos. Uma empresa que não era da minha carteira, não era da carteira da Talguimia, era de uma carteira de um representante. Começou a ter reclamação e tal. Aí, geralmente, em gerenciamento de causos Aham. e de furacões, é eu ou o Fábio, que é o meu sócio, que vai socorrer. Aí eu falei, beleza, eu vou na empresa, vou presencial lá. Fui presencial, coloquei na televisão lá, uma sala mais ou menos desse tamanho aqui, um monte de funcionário. Falei, vamos lá, gente, quais são as dúvidas? Com a tela apresentando no meu computador, no login deles, com o Uhum. login de usuário deles, pra não ter assim, é porque você tá com um login diferente. Diferente. Aí né? começa a surgir, né? Nossa, é assim. Ah, não, mas quando eu fiz, não deu. Ah, quando eu tava fazendo, não deu, É. não deu certo isso, não sei o quê. Cara, não tem. Eu falo, não mudei nada. É alinhamento, Eu né? tô acessando o seu login, Exatamente. sabe? Então, aí, nesse dia, a gente acabou tudo lá, aí a mulher veio me chamar, ela falou, pô, você viu, Bruno? É legal isso, porque ela falou que não tava fazendo, você mostrou na hora que faz, aí ela ficou com uma cara de tacho, porque ela era maior, que mais reclamava de tudo, Sim. e você mostrou que dá pra fazer. Aí eu falei pra ela, eu nem lembro o nome da menina, eu falei, então, é por isso. Existem formas diferentes de fazer. Se o pessoal achar que vai ter um sistema, uma plataforma, pra ser igual ao WhatsApp, não tem por que Não vocês tem. contratarem um sistema. Eu Usa o vejo. WhatsApp. Cada usa o um usa o WhatsApp. WhatsApp. O que você quer? O que você quer atingir? Aí o empresário, você quer continuar É, pedindo o celular do funcionário? Fala, ó, dá seu dá o celular, celular, aqui, deixa pra eu ver você como é que tá. Cara, O cara porque, não vai querer te dar meu, o celular. a pior coisa para um gestor É de não ter vendas, números, né? Não ter dados. de vendas é ele não saber o que tá acontecendo. Exato, Você não ele fica no consegue. escuro, Você tá fica no louco. escuro, cara. É. E você ter essa. Dá o WhatsApp, dá o celular aqui, deixa eu ver. Beleza. Você vai pegar, você vai ficar Não, depois não. das 5 horas que acabar o expediente olhando as conversas, ou você vai tirar o seu funcionário que tá trabalhando, vai pegar ali o que ele. Porque venda é o seguinte, cara, venda é tempo. Exato. Venda é tempo. Total. Venda é tempo, é 100% tempo. Então, vendas tem que ser otimizado. Tem que o simples que resolve. Menos Então, é meu, mais. Eu sempre menos falo é assim. mais. Eu sempre falo, Qual- não é a banda, é o isso, processo. é o Menos processo. é mais, velho. Então, se o cara tá ali, ele tem acesso, uma visão, a tudo, até mesmo real time, o que que tá acontecendo, ele pode entrar no meio da conversa e falar, meu, para que o próximo passo que Sim, você vai tem dar... a função do sussurro na Talkme, isso. que você Aí, tá consegue Ó, colocar essa função observações. é boa, não conhecia não, hein? Certo, hein? Mas já. Então, assim, você é um gestor de área, você tá vendo o atendimento do Henrique com um cliente. Sim, E o Henrique tá passando informação errada. isso. Você consegue entrar, você gestor, entra lá, ativa a função sussurro, você coloca observações, Ah, escreve, Fala pra ele, ó, sobe cara, na tela do Henrique, mas não sobe pro WhatsApp é do tipo assim, cliente. cara, não oferece desconto, porque eu sei que você vai Exatamente. oferecer desconto, você vai perder a venda. Exatamente. Sabe? Tipo isso. É, é. Cara, para de chamar o cara assim, Isso, chama assim, chama fala, assim. chama mais o cara pelo nome. Chama quem, vamos lá, você tá falando com a pessoa errada, chama outra pessoa pra Uhum. conversar. Ou seja, o cara tem uma Legal. visão essa Traz função, o hein? decisor pra conversa. real tal. time. Sussurro, muito Real boa. time, É, cara, real é. time. Tem essa função. Isso Muito daí é muito boa. importante. Sim, sim, a gente usa bastante isso. Porque, no ó, pós-venda. a gente falamos aí sobre o que é, nós falamos num primeiro bloco aí o que é a ferramenta, nós falamos aqui no bloco de como é a implantação, sobre mentalidade. Cara, agora vamos falar um pouquinho assim, já entrando dentro até mesmo desse assunto, eu tô falando pra gente poder falar um assunto um pouco mais técnico, mas não sobre palavras, mas sobre ações. Cara, organização, automatização, vamos falar sobre o que que a Talkme ou o seu sistema ele traz para o time comercial em venda. Falando de venda, eu Tá. tô falando técnico agora, cara. Tipo, vamos lá, eu preciso agendar uma mensagem, vamos lá, porque igual eu falei, vendas É tempo. é tempo. Então, se você está conversando com o cliente ali, você já sabe que você vai ter que fazer um follow-up, você fazer um retorno. Cara, tudo bem, o CRM ele tem essa função de você criar tarefas, que a gente está falando, de novo, a gente está falando sobre o gerenciador de conversa e não de CRM. Sim, sim. Mas eu sei que a Talkme ela tem algumas funções que De são CRM. semelhantes ao Sim. CRM, né? Sim. Que nem, vamos lá, eu vou automatizar o meu follow-up. Eu vou agendar uma conversa. Sim. Eu vou lá e agendo uma conversa para mandar daqui 3 dias
perguntando sobre a proposta, Perfeito. né? Tipo, eu tô dizendo assim, ações como essa. Quais tipo de ações assim que a gente pode utilizar? Não precisa ser tudo, porque eu imagino que a Claro, tem Talkme bastante tem coisa. um monte de Mas diversas, as principais mas para as vendas. principais só pra gente poder falar assim, Claro. cara, escala, isso daqui a gente usa. Se você tem um sistema desse, cara, você vai vender mais. Sim. Você falou, né, sobre a questão de tempo, e eu sempre brinco, eu sempre faço umas analogias Legal. com o pessoal. Mas eu sempre falo, cara, pensa que o lead, ele tá como é que fala? Uma coisa climática, sabe? Tipo, eu falo, então assim, todo lead que chega para Aham. você, ele chega quente. Porque ele tá demonstrando interesse já. Para ele ter chegado até você, ele tá quente. Então você não pode esperar esfriar. E Então, esfria rápido. esfria É igual rápido. comida de Esfria micro-ondas, rápido cara. porque Esfria hoje rápido pra todo mundo caramba. tem isso na mão. E normalmente a nossa maior incidência de abertura de leads, por incrível que pareça, é na faixa das 10 a 1 hora da manhã. Por quê? O cara tá deitado, sentado em casa, começa a pesquisar alguma coisa, ou ele Encontra. lembra de alguma coisa durante o dia que ele precisou fazer e esqueceu, e ele fala, puta, velho, preciso ver o WhatsApp Sim. pra empresa e tal. Legal. Então a gente tem uma incidência muito grande de leads abertos à noite. E à noite não tem ninguém trabalhando. Então é um pouco disso que você falou, Henrique. Eu não posso esperar o outro dia para responder esse cliente. Então o nosso sistema, você vai automatizar essa recepção. Como? Você pode recepcionar por chatbots ou agentes de inteligência artificial, porque hoje nós temos integração nativa com o GPT. Ou seja, quem chamar a Talkme hoje, às 10 horas da noite, vai ser atendida pela Mia. O que é a Mia? Uma agente de inteligência artificial que está com a personalidade de SDR, então ela já sabe quais as perguntas ela tem que fazer para levantar as necessidades do nosso lead e passar para o time comercial, basicamente ser um tirador de pedido. Porque o cara já sabe a quantidade de usuários que ele precisa, qual é o maior desafio que ele está enfrentando, se ele já usa um sistema ou não. Então, tudo isso chega mastigado para o nosso comercial por uma agente de IA. Então, o cara que ele clicou na nossa landing page nas 10 horas da noite, ele vai conversar, ele pode até identificar se é uma agente de IA ou não, mas até aí ele quer ele quer ser atendido e resolver o problema dele. Ele não quer falar com um humano. Geralmente as pessoas, elas estão cada vez mais, na verdade, não querendo falar com humanos. Então, e o pior é que a gente encontra empresários, eu falo porque eu presto consultoria, tenho para algumas pessoas, que não tem essa mentalidade, cara. Que fala, o Edmilson já conhece. Odeio robô. Eu não gosto de entrar e quando aquele fala um, fala dois. Cara, eu já pelo adoro, amor de Deus, cara. Eu já adoro. Mas aí é a gente que gosta de sistema, né? Mas não é gostar de sistema, é gostar de dinheiro, cara. É gostar de faturamento. É gostar de faturamento, porque vamos lá, você tá falando que 10 horas da noite, uma pessoa que entra para saber sobre o seu sistema, é aquele momento que ele tá no momento de compra. Pô, bicho, por que você não pode colocar um robô que pergunte 1, 2? É óbvio que você precisa treinar para que não canse o seu usuário do outro lado. Você tem que ser estratégico. Exatamente. Né? Mas vamos lá. É outro ponto que é mentalidade, cara. Se a pessoa não tiver uma mudança de mentalidade, é a mesma coisa que você matar uma formiga com bazuca. Exato. Você vai matar uma formiga com bazuca, cara. Porque, tipo, você tem um puta de uma ferramenta e você vai querer não utilizar, né? Por isso que a gente tá falando de recursos. E aqui, empresário que tá ouvindo, tá? É muito importante você ter uma coisa em mente. Se você acha que você não gosta do robô, você tem que entender que você não é o seu cliente. O seu cliente pode gostar de robô. Então não é você, não é sobre você. É sobre o seu cliente. É isso aí, cara. Entendeu? Eu não vendo pra você. Aí a pergunta, né? Mesmo, né? Você gosta mais de dinheiro ou do seu próprio ego, né? Essa pergunta que o empresário tem que se fazer, números, é dados. Cara, não me interessa se eu não gosto, eu não acho bonito. Não é você que tem que gostar, não é você cara, que tem que gostar, cara, é seu cliente. O seu cliente às vezes não quer nem falar com o humano, cara. O cara quer ser atendido rápido. Sabe o que eu falo geralmente? Saindo até um pouco desse assunto, mas o que você vê hoje em dia em McDonald's, Burger King, toda vez que você entra na porta? Os totens de atendimento. Totem não, totem. E geralmente é o que tá mais cheio. Você olha o caixa, ainda tem caixa, né? Porque tem gente que paga em dinheiro e tal. Sim, tudo bem. Você olha a fila do caixa, tá tudo vazia. Porque hoje pode ser uma falha, porque cada vez mais a gente não vai... Bom ponto você falou, hein, a gente não vai ter mais relação humana, porque as pessoas estão cada vez mais não querendo falar com humanos. Sim. E em alguns pontos eu até deixo o cara não querer, porque tem cada brutamonte aí, cada crocodita que, porra, não vale a pena mesmo. Mas, cara, cada vez mais a gente tá perdendo a relação humana. Sim. Então, assim,
Eu acho ruim, tá? Porque como vocês estão vendo, eu falo bastante aqui. Eu gosto de Sim. conversar com Sim, pessoas sim, e tal. sim, sim. Mas, mano, né, é a tendência. E aí, se você não se adaptar, você vai morrer na praia, cara. Vai morrer Não na praia. adianta. Então, Vai. empresário, lembre-se disso, cara. Não é sobre você, é sobre o seu cliente. Se ele Exato. quer ser atendido, como ele quer ser atendido. Se você coloca uma automação e você percebe que, puta, não tem adesão, aí é outra questão, tá? Mas, coloca. Coloca, Sim. porque você vai aumentar a sua taxa de conversão e assim, eu tenho certeza disso. Em 30% mais ou menos, que já é a Pô, média. mano, 30% do negócio Depende do que seu depende do faturamento. faturamento. Se o cara tem uma empresa que fatura 100k, vai aumentar 30%, nós Óbvio. falando de 30k, 200, 260, por aí vai, cara. E assim, Você tá obviamente louco. que no 30% primeiro. é muita coisa Não de lembro se foi no faturamento. primeiro ou no segundo bloco que nós falamos sobre Aham. a questão da profissionalização do usuário Sim. dentro do WhatsApp. Sim, sim. Existe, obviamente, uma tarefa que eu preciso fazer também enquanto empresário. Sim. Eu preciso colocar na cabeça da minha equipe que, porra, isso é para facilitar, para ajudar, para aumentar o meu faturamento enquanto Boa. empresário, mas a sua comissão também, vendedor. Lógico que é. Quem é comissionado, cara, eu assim, não conheço ninguém que tenha mentalidade de vendedor, que não use um CRM, que não use uma automação, porque isso facilita a vida, cara. Demais. Deixa eu Demais. Fala aí, Edmilson. Você tá falando. É. Você tá falando demais, mano. Deixa Para eu de fazer uma falar, pergunta pô. aqui pra ele. Recentemente, nós estamos vendo algumas coisas mudando assim, da água pro vinho muito rápido. Por exemplo, a questão da IA, que nós já entramos aqui, né? Recentemente, teve um framework de CSS, o Temed, que o CEO dele entrou nas redes sociais e falou, ó, gente, eu precisei mandar 3 funcionários meu, 3 engenheiros meu embora, e o Tend vai parar de ter atualização, vai parar de ter atualizações, né? E isso eu fico acompanhando sempre os canais, né? E eu vi essa notícia. Porque ele vai parar de fazer atualização. Olha que informação legal. Porque o que ele é? Ele é um pacote de ferramenta que ajuda o desenvolvedor. Tá? Só que dentro do site dele, ele vendia alguns plugins a mais. Então não é de graça. Muita gente acha que essas coisas são de graça. Não é. Não é. Nunca Não é. Porque você entra lá no site, tem alguns plugins. Ó, você quer esse plugin aqui, você tem que pagar. Sim. Com a chegada da IA, o que aconteceu? As pessoas não estão mais acessando o site dele e vendo que existe esses plugins. Caramba, Então o faturamento dele abaixou, teve que tirar a gente. teve que tirar gente e acabou isso daí. Você, no futuro próximo, você vê que o WhatsApp, o Meta, tá de olho no WhatsApp, nesse mercado gigantesco do Brasil também, de ele mesmo ter algumas ferramentas que vai ajudar Acho que o sim. próprio empresário? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim, até pelas atualizações que o aplicativo do Business tem tido, né? Eles já lançaram o Meta AI, que é uma inteligência artificial da Meta, que se você entra lá e pergunta qualquer coisa no WhatsApp, ele vai te responder já com a inteligência artificial e tal. Não tenho certeza qual que é a inteligência que eles estão usando, mas eu acredito que sim. Porém, eu acredito, cara, que, sinceramente, para eles, é uma parcela muito pequena de usuários que usam o WhatsApp como forma comercial. Entende? Então, eu acho que não é Uma fatia do bolo maior, né? Uma menor. sensação de urgência para eles nesse momento. Entendeu? Então, porque assim, os grandes mercados são Índia, Brasil e a Europa está começando agora a entrar um pouco mais no cenário, né? Eu tenho alguns conhecidos que moram em Portugal e tal. E assim, a gente fala do Brasil, que o Brasil é muito ultrapassado, não sei o quê. Cara, vai lá pro velho continente. Os caras lá usam passe de ônibus em papel. Putz, mano, agora você me fez me sentir velho, cara. Mas na onde? Eu já isso? Vai usei, pra Portugal, eu já Portugal. usei, você viu, o cara me fez eu Opa. me sentir velho, mano. Eu já E usei lanche passe. na escola, que era o passe que você dava um É. passe, você comprava um lanche. Eu sou dessa época também, Henrique. Então, Então. Então, assim, eu acho que não é uma sensação de urgência que eles têm, cara. Eu acho que não vai acontecer tão rápido. O que as pessoas vão adaptar são as integrações com as inteligências artificiais. Por exemplo, hoje, é o que eu falei, a Talkme tem a integração com o GPT, eu tenho uma codificação, uma API aberta que eu posso integrar com outras IAs. Então, cara, isso é uma questão mais nossa, né, do brasileiro, do empresário, da pessoa que está buscando otimizar o atendimento. Mas eu não enxergo como o WhatsApp ainda
olhando para essa fatia do mercado como urgência, sabe? Legal, bacana. Tá legal. Cara, beleza. A gente já falou. Tipo, agora vamos entrar num bloco aí. Mais impacto direto em vendas, cara. Cara, me fala assim, o que que a ferramenta Talk.me traz de funcionalidade ou tipo, cara, fala, Henrique, esse KPI aqui, mano, se a pessoa usar na Talk.me e tiver essa informação, ela vai vender mais. Tipo, vamos falar de vendas, cara. O que que a ferramenta ela impacta em vendas quando a pessoa tem a maturidade, Tá? tem um insight, tem atitude, porque a gente tá falando tudo de atitude, porque ser empresário, cara, é mudança. Você tem um empresário, ele precisa ser incomodado. Sim. Ele tem que sempre estar sendo incomodado. Se ele não tiver, Se ele não tá estiver sendo ficando pra incomodado trás. por alguém, ele tá ficando Por pra alguém ou trás. por algo. Ou ele tem um ego muito inflado, cara, porque, Concordo. desculpa, é muita imbecilidade da pessoa achar que ele sabe de tudo e vai fazer tudo. Não vai, Sim. cara. Não vai. Tem muito empresário que fica, não larga o osso, fica roendo aquele osso, fala, não vou largar. E se você chegar perto, ele rosna pra você. Sim. Concordo. Você entendeu? Então, assim, a gente sabe que isso é uma mudança de mentalidade, mas vamos lá. Talk.me, hoje, você olhando, você falando assim, pô, abriu um balãozinho aqui. Cara, a Talk.me vai ajudar você nessa função em vendas. Essa dor, né? Essa dor, tipo, cara, Eu acho que tem duas principais. legal. Que é a questão do lead não perder a temperatura. Então, o cara mandar uma mensagem, você não demorar Aí, ó. muito tempo para responder, porque a gente sabe. O recurso de IA aberto para todos? Não, é um módulo. Ah, um É um módulo. módulo. O do agente de IA é um módulo. Hum. O Talk.me, por completa, você já recebe o chatbot. Ah, isso que eu acho. Tá, Já recebe o legal. chatbot. Por dentro do chatbot, você consegue chamar APIs, tá? Entendi. Mas dentro Desculpa te da cortar aí. Talk.me é chatbot. Mas se quiser, é só chamar que a gente tem um módulo de IA também e é tranquilo. Então, Tá. essa questão da agilidade no atendimento, que eu acho que impacta demais na venda, e treinamento de equipe, cara. Que aí isso é um pouco da Talk.me. Mas a outra função é o follow-up automatizado. Por quê? Dentro das funções, a gente tem as tags dentro da Talk.me. Uhum. E dentro da configuração de uma tag, eu consigo configurar uma automação. Ou seja, o lead chegou na cadeia, foi atendido por um agente de IA ou pelo meu chatbot e caiu para o time de vendas. Eu ainda preciso ter uma pessoa para vender, tá? Dependendo do produto, você pode até fazer uma cadeia totalmente automatizada. Mas dependendo também, você precisa ter pessoas. Assim, porque Que gera mais conexão, É. gera mais decisão, né? personificação. De decisões também, E né? também. Acho Isso. que Pra chegar nesse Se é ponto de- produto físico, infoproduto, Ah, ou coisa e beleza, tal, você manda o manda o link, vai pau lá, lá e... compra, vai no Perfeito. caminho, compra, já era. Perfeito. Agora a gente está falando também que o sistema atende a uma parcela maior, né? Um médio, grande empresário, né? Então a gente tem Legal. vários tipos de empresas lá dentro. Então, assim, essa cadeia rápida de atendimento e o follow-up. Porque, cara, muita gente, eu ia nas empresas, eu via post-it em tela para lembrar de alguma coisa, alarme em celular. Então você não precisa mais disso, pô. Tô eu e o Henrique aqui em uma negociação. Fiz uma proposta pro Henrique. Pô, Brunão, vou falar com o Edmilson e aí eu te dou um retorno. Beleza. Aí é um pouco de técnica de vendas, tá? Que a gente Sim, traz aí para você- nossa equipe. Aí você Beleza, pergunta, quando né? que você vai Isso. trazer esse Sim. retorno, Henrique? Putz, Bruno, não sei. Então eu como vendedor, um treinamentinho aqui, gente. Eu como vendedor falo, não, beleza, posso te chamar então terça-feira que vem? Você acha que já vai ter um retorno? Hoje é sexta, certo? Sim. Ah, não, beleza, terça-feira. O que eu posso fazer? Eu posso já colocar na etiqueta uma automação, Aham. onde eu coloco lá follow-up. Dentro da configuração dessa etiqueta, ela vai estar com intervalo de X tempo lá, que eu posso adaptar, de 3 dias, 5 dias, eu te Aham. chamar de novo pra para poder cobrar. E conversar. aí, você falou com o Edmilson, tal. Ou eu tenho um agendamento. Então, essas funções de follow-up que eu posso adaptar dentro da Talk.me, que eu acho que ajudam bastante, porque você não precisa ficar lembrando, confiar na sua mente, confiar em algum recado que você deixou na mesa, bateu um vento, caiu, você perdeu, fazer alarme em celular, você não precisa mais. Entrando aqui no seu treinamento, vou te ajudar nesse treinamento. Cara, Cara, ele de é verdade. apaixonado por isso, ele. Cara, de Mas verdade. eu sou também, Mas de cara, eu sou verdade, muito é igual apaixonado. vendas, cara. Vendas. Você que é vendedor, você que trabalha com vendas. Se você não tem um próximo passo, cara. Eu canso de falar isso, parece clichê. Toda vez eu falo É isso. Gasparzinho no CRM. Gasparzinho no Eu CRM, sempre cara. É um fantasma que tá no seu Exato. CRM. Cara, eu não tenho um próximo passo. Eu não vou ligar Não tem pra falar de uma tarefa, não tem proposta. Eu não vou ligar pra saber da resposta. Cara, se você não tem um próximo passo,
Não tem finaliza, porquê ter um sistema, né? não tem o porquê de você e não tem o porquê de você conversar com aquela pessoa. Uhum, Não é isso? Aí que entra o que você tá me dizendo. Eu deixo um follow-up automatizado. sim. Você já vou lá, já pré-definiu ali o sua etiqueta, já pré-definiu as perguntas, Sim. a ação, a abertura de conversa já deixou pré-definido. Cara, é só você colocar uma etiqueta próximo. Exato. É igual Jesus prega, cara. Ame ao próximo, próximo. Exatamente. Próximo, cara. Vem Exatamente. aqui que eu quero te Eu amar. concordo plenamente nisso, cara, porque eu sou, é o que eu falei, a minha veia é vendedora. É venda, É sim. vendedora. Então, quando a gente conversa com as pessoas, não tem para onde correr, cara. Sim. Se só vai aumentar o faturamento se você tiver processo de vendas. E vendas é muito psicológica, não tem o que fazer. Você tem que estar na mente do seu cliente. Boa. Porque depois, você falou que ia ligar na terça, você esqueceu, você ligou na quarta, ligou na quinta, ligou. Cara, o seu concorrente ligou no dia que agendou, o cara lembrou dele e falou: não, vamos fechar. Já era. Já era. Fechou, Não, você é. perdeu. Perdeu. Esse Não tem cara jeito, vem cara. com 10% a menos que você poderia ter dado 20%. Sim. Você tinha uma margem de até de 20% de Sim, desconto ali e você perdeu para um cara que foi mais ligeiro que você, cara. Sim. É o tempo de Por falta vida de do processo. tempo de vida do cliente, Por né? falta de E processo, assim, cara. outros pontos, né, que você também que tá ouvindo pode achar, falar, mas eu gosto de fazer venda no telefone. Não tem problema. Não tem problema. Dentro do nosso hub de soluções, a gente tem o Telecom também, a gente tem uma empresa de Aí, Telecom legal. que já faz PBX, alguma coisa, é isso? isso, Legal. PBX Cloud, que é Legal. a maior nuvem, né? tendência do mercado, né? Sim, sim. Até porque você, não sei se nesse cloud consegue gravar as Grava. conversas. Aí, tá vendo? Você grava a conversa, cara. Depois você escuta, você próprio E eu vou te vendedor. dar, exato. Você eu vou te mesmo dar uma escuta, cereja tipo, do bolo. aí, Porque dentro da Talkme, não precisa nem fazer API nem nada. já tá Quando você nativo. entra no cadastro do cliente, ele já tem um hiperlink. Quando você tem um PABX, um SIP configurado no seu computador, se você clicar nesse telefone, ele automaticamente gatilha Olha que a ligação. delícia. Então Tá você não vendo? precisa Aí, ó. se preocupar, entendeu? Você liga para o cliente da Talkme, você faz uma porção de funcionalidades das vendas que vai facilitar seu mundo. Seu É. mundo. Aí pra você ver, né, cara? Uma ferramenta de tudo que a gente falou aqui traz esse Emaranhado. Exato. Não, assim, várias opções. É, Só que legal, aí, muito qual bom. que é a sua estratégia? A minha estratégia é X, que aí entra a personalização, para você personalizar a ferramenta e Cara, tudo assim, mais, né? e graças a Deus, como eu falei no começo, eu vou falar Sim. de um filho que é bonito, porque eu É gosto lógico, o muito filho de é falar do seu, meu filho. certo. Mas assim, Mas a gente tem segmentos ímpares dentro da Eu Talkme. ia perguntar isso. Você Quais ia? são os maiores segmentos que você atende? Cara, a gente tem de tudo. De tudo. Eu vou te falar que a gente tem casas de conteúdos para maiores de 18 anos, que estão dentro da Talkme. A gente tem mercados, a gente tem corretoras, a gente tem. Chega mais perto do microfone. Opa, perdão. A gente tem corretoras, mercados, putz, várias coisas. Então, qualquer empresa que entrar em contato com vocês hoje, vocês conseguem atender. Sim. Muito Sim, bom. porque a necessidade real é WhatsApp. Então, isso é a vertente principal da Talkme também. Obviamente que você vai ter uma outra necessidade. O cliente em comum que nós temos, eu e o Henrique, é uma corretora Sim. que basicamente está profissionalizando o seu processo. E ela, não sei se o Henrique sabe, mas ela é uma cliente que entrou no ecossistema da Talkme, saiu num determinado momento, porque prometeram usos e fundos para ela, num outro sistema, muito mais barato venderam para ela, e depois ela me ligou, assim, implorando. Ela falou, Bruno, você me aceita de volta? Porque ela falou, cara, é um barato que sai caro. A gente tem até um vídeo dela nas nossas redes sociais, Ah, é? falando. Ela falou, Legal. cara, é um barato que sai caro, porque não adianta a gente querer um serviço barato, e eu não tô falando aqui que o serviço é caro, tá, gente? Mas não é caro. Se você for colocar na ponta do lápis, se você fizer ROI. as métricas e tudo mais, e você vê, pô, se É essa isso, ferramenta isso, aumentar é centavos. 30%, É centavos. perfeito. Custa centavos pra Perfeito. você. Se pra quem aumentar utiliza. 30%, você já pagou o investimento dela É, e ainda teve lucro. exatamente. Então, assim, qualquer empresa que chamar a gente pode ter certeza que com o nosso time comercial a gente vai entender a sua necessidade para aplicar Ô, a solução para vocês. ô, Bruno, vamos soltar um spoiler aqui nesse podcast. Vamos lá, já vem. Queria saber quais são as próximas. O seu sistema ele é um sistema que, com certeza, está em constante evolução. Você Perfeito. tem equipe de programadores, desenvolvedores, arquitetos, engenheiros dentro lá desenvolvendo. Solta uma funcionalidade que vocês estão prevendo aí para o futuro pra gente. Cara, a gente está prevendo liberar uma função que é mais voltada para API oficial, que ainda não tem, que é as ligações pela API oficial.
Então hoje não tem ligação. Hoje mesmo por uma vertente cloud de PABX, você não consegue fazer, porque o número do seu API oficial não tem essa abertura, tá? Então a gente vai liberar provavelmente aí nos próximos meses, já tá bem engatilhado, já tá em beta e tal. E essa eu acho que é uma das funções que a gente pode falar ainda, assim. As outras ainda estão muito embrionárias, então não tem como a gente falar. Mas é uma puta de uma função, cara, porque Porque a você API não oficial vê, você não consegue você ligar. não consegue Você ligar. não Você não consegue ligar. Assim, cara, beleza. Isso é uma necessidade, porque é o seguinte, o que que a Talkme me corrija se eu estiver errado, tá, cara? Pode Uhum, corrigir. claro. A Talkme, ela vem para trazer informações, Organização, né? não só organização, mas ferramentas que não existem no WhatsApp. Sim. Tudo que a gente falou É um aqui turbo, né? que é a um gente fala. É um turbo. A turbo. gente está turbinando nossa central, o Perfeito. nosso canal de atendimento, Perfeito. né? E facilitando. De novo, vendas precisa de otimização de tempo. Quanto mais tempo, mais você vende. Perfeito. E tempo é um ativo que não se compra, Perfeito. Sim. né? E, cara, tipo, eu entendo, beleza, é legal você ter ali, mas, bicho, tipo, igual você falou, você pode pegar um telefone, você pode colocar dentro do Sistema. seu sistema. É óbvio, cara, de novo, até parece que eu tô desvalidando o que ele tá falando que ele vai colocar, e não é isso. Putz, super apoio. Se você tiver, tipo, um Sim. negócio, uma ligação, porra, top. Top Uhum, demais, né? uhum. Top demais. Mas, tipo, as pessoas precisam ter a mentalidade, cara, que é o que faz com que você, o seu cliente, fale, meu, abraça a Talkme, fala, cara, eu amo a Talkme. Mas ele precisa primeiro mudar a mentalidade. Isso é cair Todo- a ficha, cara, não adianta. Todo o sistema ele passa por esse tipo de mudança, né? E Sim. você, eu presto serviço para sistemas e eu vejo que assim, quanto mais você desenvolve, não é o desenvolvedor. Às vezes o desenvolvedor traz ideia para você, ó, se a gente fizer isso aqui, fica legal, tal. Uhum. Mas são os seus próprios clientes que vão trazendo as Mas necessidades. Total. A gente E ouve você demais. vai implantando dentro cada vez mais e Dentro do crescendo. que tem a possibilidade, obviamente, porque a gente ainda trabalha com uma documentação imposta pra gente poder fazer tais funções. Mas, cara, total, total. Tanto é que o nosso sistema, se vocês pegarem as primeiras versões até a que tá hoje, bicho, mudou monstro. demais. E, Cara, E isso que é legal, né? O Cara. próprio cliente dando Exato. os feedback para vocês A e gente vai vocês ouvindo colocando ele. numa lista. O que a Legal. gente entende que é importante e que vai atender a todo mundo de uma forma mais rápida, a É. gente coloca em primeiro lugar. Agora, às vezes é uma questão que é muito particular do Henrique, outra do Edmilson e tal. Sim. Então a gente vai entendendo, fala, puta, não, beleza, vamos jogando pra baixo. Quando a gente estiver mais tranquilo, a gente Ou desenvolve. tenta transformar aquela funcionalidade que é específica Exato. para de uma maneira que todos vão Mas interpretar. Todos têm. Se eu desenvolvo alguma coisa pra você, eu desenvolvo geral. Por quê? A sua necessidade, às vezes, não é colocada por um outro cliente que também É precisava. um sistema SaaS de vocês, né? Sistema SaaS. Então, assim, a gente não coloca, às vezes, a necessidade que o Henrique trouxe pra gente, também vai atender você, mas se você não trouxe, eu não sei. Sim. Pô, quando a gente lança, o cara fala, puta, era isso que eu tava querendo. Mas a gente não sabia. Não tinha sabia. falado. Legal. Cara, que episódio, hein? Muito bom. Muito bom, cara. Se deixar aqui, se deixar, mas- sistema, é, então. a Eu gente vai falo, ficar "Ei, muito. Vitor, você traz o almoço aí. Mas assim, gente, vamos. Acho que a gente precisa partir aí já pro final, Vamos lá. pra gente finalizar, né? Mas antes de finalizar, eu quero que você me faça uma pergunta. Isso daí é pra você olhando ali pra sua câmera e falando pra quem tá te vendo, Tá. sabe, cara? Como Tipo, te encontra, né? tipo, se você pudesse mandar uma mensagem para as pessoas que você sente que as pessoas estão perdendo por não utilizar uma solução como a sua, qual seria essa mensagem que você passaria? Cara, eu acredito, você empresário que está ouvindo agora, que você precisa estabelecer processos dentro da sua empresa. Seja com um sistema ou não, tá? Eu tô aqui para falar de um sistema, mas eu acho que processo é muito importante num todo. E para auxiliar o seu projeto, o seu processo, você precisa ter um sistema para isso. Seja um gerenciador de conversa, seja um CRM, seja um ERP, qualquer um. Então, se você está perdendo venda, provavelmente você tem que olhar para dentro de casa, quando a gente fala olhar para o próprio umbigo, e melhorar o seu processo. Às vezes as técnicas de venda que o seu vendedor estava usando não está facilitando a vida do seu cliente e você não está conseguindo vender. Então, estabeleça processos e processos bem estabelecidos de fato. Coloque em prática, valide, revalide, que isso com certeza só por si só o processo já vai fazer você aumentar as vendas. E automaticamente, se você tiver um processo
automatizado, que responda ao seu lead rapidamente, que atenda às necessidades do seu lead, que seu lead pergunta, você responde de forma ágil, com certeza também ajuda você a aumentar as suas vendas. Então, o recado que eu posso deixar para você é processo. Vender exige processo. Então, coloque processos e técnicas que você com certeza vai vender. Bruno, Perfeito, Bruno, isso aí. deixa eu te fazer uma última pergunta aqui. Tá. Se a pessoa quer assistir uma demonstração do sistema de vocês estão totalmente abertos a Então, fazer uma demonstração, uma Total. call para mostrar para ele como Total. funciona, um teste, Total. mostrar uma conta demo. total. Legal. A gente tem esses acessos testes, se quiserem, no nosso site lá, www.talkme.com.br. Vocês vão conseguir acessar os testes, se quiserem. Os testes não tem, obviamente, um onboarding, né? Não tem uma Aham. equipe, mas a gente tem a central de ajuda, que é totalmente vídeo, tutoriais dos módulos e tudo mais, que você consegue assistir também e conseguir parametrizar o seu sistema teste. Perfeito, Bruno. Quem quer falar com o Bruno, como é que te acha? Como pra te bater um papo com você, encontra? como te encontra? Vamos lá, pessoal. Eu tô nas redes sociais, obviamente. Então, no meu Instagram, @talkme_, que é o da Aham. empresa. E eu também tenho um que eu falo bastante sobre automações, integrações e tal, que é o bruno.automatizaia. O Bruno é com 2 N's, tá? Eu Então, vou deixar na descrição aqui pra Tá todo na mundo. descrição obrigado. do vídeo, pessoal. Obrigado, Tá na pessoal. descrição do vídeo. Então, então é é isso aí. isso. Se quiserem bater um papo comigo sobre vendas, sobre automações e vendas com inteligência artificial, tô aberto aí, pode me chamar. Bruno, Legal. te agradeço a sua Eu que presença agradeço mais o uma convite, vez. pessoal. Obrigadão. Foi muito bom, cara. Foi Bom, muito rico. Passou rápido, né? Passou rápido, Passou foi muita mesmo, cara. informação. Passou mesmo. E, cara, de verdade, tomara que tenha ajudado mais do que uma, duas Se pessoas. Deus E quiser. se você não segue nosso canal, pessoal, dá aquela curtida, compartilha esse vídeo para quem precisa ouvir essas palavras e obrigado mais uma vez. Até o próximo. É isso Até aí, o né, próximo. Vinícius? Muito obrigado, Obrigado, pessoal. obrigado, Valeu, Até a gente. próxima. Valeu, Valeu. obrigado. Um abraço. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.